Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da coluna Jusdesportiva do IBDD. Dessa vez, a gente tem um convidado muito especial, que na verdade é um membro filiado, colunista e que está escrevendo hoje sobre a responsabilidade dos dirigentes desportivos e a normatização de suas condutas sob o olhar da Lei 14.073 de 2020. Hoje o nosso colunista é Flávio Moura, que trouxe esse tema extremamente complexo em um artigo super completo. Eu confesso para vocês que hoje eu estou aqui para aprender com o Flávio, porque o artigo dele realmente é uma aula. Mas antes de convidar o nosso colunista do dia, eu queria lembrar a vocês que todos os colunistas são membros filiados. Todos que tiverem um interesse podem se filiar ao IBDD. Basta ir ao nosso site no ibdd.com.br para entender quais são as regras e todas as formalidades para ser um membro filiado. Venham fazer parte desse projeto. As colunas Jusdesportivas são todas as terças e quintas, sempre com temas inéditos e atuais. Queria lembrar também a vocês que em dezembro nós temos o 16º Fórum de Direito Desportivo, com grandes nomes do direito desportivo mundial. Todos podem participar, inscrições gratuitas. Convidamos a todos. Vou chamar agora o nosso Flávio Moura, que tem muito a nos ensinar. Confesso que li o artigo dele algumas vezes, porque o conteúdo é muito bom e completo. Flávio, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do BDD. Quem sou eu, né? Para te chamar de convidado, você já é de casa. Eu tenho o prazer de acompanhar já há um tempo o seu trabalho. E seja muito bem-vindo, a live hoje é sua. Passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e já peço para você contar um pouquinho do porquê e qual foi a ideia que você teve ao escrever esse artigo. Boa noite, Fernanda. Está me ouvindo bem? Estou sim. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado ao nosso presidente, Leonardo Andreotti, esse monstro, né, do direito desportivo, que fomenta, que estimula, que faz a gente crescer junto com ele. Muito obrigado a todos os colegas, colunistas, sempre maestros do direito desportivo aqui, a gente só tem craques. E muito obrigado aos amigos que estão dedicando esse horário nobre para estar aqui compartilhando com a gente esse tema tão interessante. Fernanda, eu sou um advogado da área empresarial, milito muito na questão societária, tributária. A minha vibe desportiva sempre foi muito voltada para isso, além do contrato de formação, que também é uma das minhas predileções. E eu fico sempre acompanhando, e hoje, como está em voga a questão do clube empresa, hoje mesmo, né, e terça-feira, teve não é uma live, né, mas teve uma apresentação, um seminário interessantíssimo. Um webinar, não foi? Sim. Um webinar, exatamente. Nosso grandioso Gustavo Dalbin estava lá dando show, mais uma vez, como sempre. E o tema do momento é o clube empresa. E na periferia e também no núcleo, esse tema que eu escolhi tem tudo a ver com a modernização do futebol, com a transparência, com a solução para que os dirigentes sejam mais eficazes e isso traga resultados dentro de campo. E saiu essa lei, que eu não esperava, realmente não estava acompanhando. Eu acho que ela veio junto com outros temas que eram mais importantes, que eram da assistência aos mais necessitados, né? Que a lei 14.073, ela não trata só dessas alterações na lei, não sei se eles quis a lei Pelé, mas trata de um benefício de emergência voltado aos esportistas e mais alguns outros poucos temas. Aí eu disse, mas para que reproduzir na lei Pelé esses dispositivos, que é uma cópia praticamente fiel da Lei 13.155. E eu disse, meu Deus, será que eu estou voando, como diz aqui no Nordeste? Será que eu estou avoado, abestalhado? Mas a 13.155 não foi revogada, eu fui lá no Planalto, e ela está lá em vigor, e também não teria porquê. E fiquei imaginando que isso é mais uma necessidade do legislador dizer que o coco, a cocada de coco tirada de coqueiro. Me parece, sob o meu olhar, de poucas, né, amplitudes, vamos dizer assim, para não conseguir enxergar por que foi introduzido lá no artigo 18 essas alíneas,
Acho até que não foi no 27, porque o 27 já tem um monte de alíneas, ia ficar uma confusão, ia ter que estar um 27-1. E eu acho que pegaram o 18 e colocaram lá, e tem um pouco a ver, e o artigo 18 também são vários disciplinamentos, várias normatizações para o dirigente que não cumpre o seu objetivo social e que faz uma má gestão, que o impede, inclusive, tanto é que foi criado o 18A também para restringir o recebimento de recursos públicos para aqueles dirigentes que não cumprem, né, o seu estatuto e a sua gestão. E foi sob esse olhar crítico que eu peguei e fiz um apanhado do que nós temos de legislação, desde a origem do nosso Código Civil de 1916 até o novo, para falar da associação Lato Sensu, e depois trouxe para a nossa associação possível, que, para a surpresa de quem não conhece, eu costumo dizer, se todas as atividades econômicas, não precisa nem ser empresarial, se todas as atividades econômicas tivessem como nós temos o direito esportivo, certamente não deixariam de ser eficientes por falta de norma. Poderiam deixar de ser eficientes por falta de vontade, que eu acho que acontece no nosso direito desportivo. Nós não precisamos mais de normas eficientes para que os dirigentes tenham receio de não cumpri-las serem sancionados. Eu acho que nós temos sanções de toda a natureza. Inelegibilidade, responsabilidade fiscal, responsabilidade trabalhista, responsabilidade, relação de consumo, teoria maior, teoria menor. Então, foi sobre esse apanhado multidisciplinar, que eu gosto muito do direito esportivo, né, que eu digo assim, o direito esportivo ele tem uma facilidade muito grande. Primeiro, de conquistar o público leigo. Porque quem não gosta de esporte, né? E no Brasil, quem não ama o futebol? Então, só em dizer isso, quando você fala esporte, mistura com o desportivo, inclusive fazendo propaganda do meu confrade, meu querido amigo e irmão Maurício da Veiga, o último artigo dele, quando ele defende veementemente as raízes do direito esportivo, que é muito interessante, eu recomendo a leitura, nos traz exatamente essa facilidade do público leigo de se aproximar do direito desportivo, né? Porque ele, além de ser uma paixão do povo, ele tornou-se como se fosse uma pecha. Não, se foi direito esportivo, se foi futebol, se foi os cartolas, temos que presumir que todos são praticantes de licitude, então temos que ter uma legislação bem rígida, temos que ter uma legislação que coíba e que estimule o seu cumprimento. Eu acho ótimo, deveria ser para tudo, né? Mas não é. Nós, do direito esportivo, enfrentamos várias discussões quanto à modernização do esporte passa pelo empreendedorismo e a transformação do clube-empresa, e apesar de ser um grande entusiasta, apesar de entender que nós vivemos um sistema arcaico, mas o clube-empresa, como solução do comportamento e da transparência da gestão do direito esportivo, eu acho que não é esse o papel dele. O clube-empresa é modernizar, fomentar, dar àqueles clubes que têm aptidão e que têm, vamos dizer assim, vocação empresarial, clube-empresa. E a grande maioria do nosso país pobre, ainda em desenvolvimento, dos clubes associativos, tem que ter estímulos de ser associação. Então, fazendo esse mix, que eu estou sempre pronto para a gente conversar sobre esse tema tão empolgante, que é o direito desportivo empresarial. E eu acho muito interessante quando você traz também essa visão, porque eu vim da área empresarial. Eu acho que uma das coisas que eu mais compreendi na minha curta caminhada, eu diria ainda, no direito desportivo, é que antes de nós sermos advogados desportivos, a gente precisa ser advogado. A gente precisa entender o sistema para entender como o esporte se comporta no sistema. E aí você trouxe algumas mudanças dentre a legislação e tal. Então eu queria perguntar para você, assim, dentro do seu texto, que eu queria que você compartilhasse com todos, quais foram as mudanças significativas que a nova lei agora em 2020, a 14.073, ela trouxe com relação à responsabilidade desses dirigentes desportivos? E também a solução para uma maior eficiência de gestão dos clubes. Você acha que essa legislação nova
quanto à responsabilização por esses atos dos dirigentes, ela trouxe algum ponto diferente, alguma cereja do bolo? Eu acho que, assim, o seu texto, ele traz muito aprofundado uma questão de legislação, que talvez na minha caminhada eu não tenha me aprofundado tanto quanto esse tema. Então, eu aprendi muito lendo o seu texto. E manifestou uma provocação de procurar saber mais sobre o tema. Então, eu passo para você essa questão. Existe aí na nova lei muitas mudanças significativas? Seria uma solução que a gente pode encontrar no sistema atual para essa eficiência na gestão ou no controle das ações e dos atos dos dirigentes? Fernanda, eu adorei sua pergunta, porque eu, diante já da minha jovem meia-idade, gostaria muito que a sua juventude me trouxesse luzes para que eu compreendesse para que a Lei 14.073 trouxesse para dentro da Lei 9.615 aquilo que já está ipsiliteris na 13.155. Então, lhe respondendo objetivamente, ele não trouxe nada de novo para o sistema desportivo nacional. Ou seja, tudo aquilo que está nas alíneas que trouxeram o artigo 18 com essa lei, já estão, inclusive, na ordem de disposição da Lei 13.155, a partir do artigo 24, se não me engano. 24, 25, 26. E que a 13.155, a chamada Lei do Profut, a lei da modernização do futebol, a lei que vinha para trazer a possibilidade de que aqueles clubes parcelassem seus débitos, inovando débitos fundiários, porque a legislação do FGTS é muito específica, ela sempre está fora desses parcelamentos, desses favores legais que o Estado periodicamente patrocina uma sociedade que não consegue contribuir com a sua carga fiscal elevadíssima. Aí o Estado, que é um grande fomentador, aliás, um voraz arrecadador, e como ele não consegue dar a esses contribuintes a capacidade de recolher, vira e mexe, ele dá esses remédios paliativos. E o Profut veio, vamos dizer assim, como um projeto de solução, como já outros, mas esse assim, mais aprimorado, mais modernizado, e trouxe dentro desse capítulo a questão da gestão, da transparência, e que isso seria, vamos dizer assim, a solução dessas associações centenárias, compostas por muitas vezes de conselhos arcaicos, conselhos engessados para deliberações rápidas, inteligentes e imediatas, como exige qualquer gestor empresarial. E pronto, já estava lá posto e está posto na 1355. Aí é por isso que eu introduzo o meu artigo dizendo: os grandes formuladores do ordenamento jurídico, que são nossos legítimos representantes legisladores, ainda não se deram por satisfeitos e acham por bem repetir aquilo que já está no ordenamento, como se fosse necessário a mãe que diz ao filho diariamente: meu filho, cuidado, não faça coisa errada, porque senão ele coloca de castigo. Aí está o legislador a dizer aos dirigentes desportivos, né? Olha, lá na 9.615 eu já tenho várias regras, vários disciplinamentos que dizem: se você não cumprir o que está no Estatuto Social do Clube, se você praticar atos de gestão temerária, você vai assumir pessoalmente, com seu patrimônio particular, as responsabilidades e os prejuízos que você tiver causado ao seu clube. Isso do artigo 50. Isso seria o suficiente. Mas o artigo 50 traz uma regra subjetiva de critérios pontuais. Tá bom. Aí quando eu ingresso no artigo e digo: precisaria da Lei 14.073 para dizer o que era confusão patrimonial? Precisaria 14.073 para dizer o que era desvio de finalidade? Aí é quando eu trago a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é que eu tenho visto muito pouco artigos e trabalhos sobre ela, porque ela praticamente pegou o artigo 50 e decotou, dando os conceitos e, vamos dizer assim, os adjetivos àqueles fatos típicos.
Quando eu tenho um fato típico aberto, né, os penalistas ficam apavorados, né? Que quando dizem que existe uma tipicidade aberta, não! O fato tem que ser totalmente delineado para caber uma pena. Princípio da legalidade estrita. Aplicação restritiva. Isso. Só que nem todo o campo do direito, principalmente aqueles que não envolvem a restrição de liberdade, que é o nosso bem maior depois da vida, podem ter uma tipicidade fechada. Nosso direito é permeado por uma tipicidade aberta, até porque nós temos uma Constituição Federal Analítica que dispõe de vários temas e gera lá no artigo 55, 78 de garantias individuais. Então, eu não posso dizer que a gente tem uma Constituição principiológica. A gente tem uma Constituição analítica e normativa. Então, trazendo para o nosso tema, senão a gente vai voltar para minhas aulas de Direito Constitucional, a Lei 14.073, o que foi que ela trouxe talvez de benesse? Bem, se um dia revogarem a 13.155, porque não tem mais sentido nenhum, ninguém mais pode aderir a parcelamentos que já passaram seus prazos, ou seja, o que for, já está aqui na 9.615. Só que, no artigo eu também faço um destaque. O capítulo que trata da gestão temerária e transparência, ele independe dos clubes que aderiram ao Profut. Porque eu fiquei imaginando, será que o legislador ficou preocupado em dizer assim, bem, aqueles clubes que aderiram ao Profut, inquestionavelmente, teriam que respeitar a 355. Mas os que não aderiram, não teriam. Eu discordo. Apesar de quando a lei fala, para os cumprimentos dessa lei, aquele que descumprir sofrerá os seguintes castigos, as seguintes sanções. Isso aí é uma norma de referência, mas não é uma norma absolutamente vinculativa, porque o artigo, o caput e seus parágrafos e incisos estão vinculados ao caput. Né? Isso é uma norma comezinha de interpretação das leis que fala que eu não posso desassociar um parágrafo e um inciso do seu caput. Então, estou vinculado a ele. E o caput do artigo, eu acho que é o 24 da Lei 355, que trata exatamente daquilo, tudo que foi copiado na 14.073 e trouxe para 9.615, não inovou. Então, nós já tínhamos o artigo 27, que trata da responsabilidade dos dirigentes. Nós já tínhamos o artigo 13, parágrafo... Está lá no meu artigo, quando eu falo lá dos princípios em que deve se reger todas as entidades esportivas. Lá ele diz que um deles é a responsabilidade dos dirigentes. Veja a preocupação da 9.615, lá na parte principiológica, quando trata do Sistema Esportivo Nacional, do Sistema Brasileiro de Desporto, lá naqueles artigos iniciais da 9.615, ele já se preocupou em dizer: nos estatutos dessas associações deverão prever a responsabilidade dos seus dirigentes. Observe a preocupação do legislador. Então, Fernanda, para a gente passar para um outro tema, porque só esse aqui daria o artigo todo, qual a motivação de trazer para a 9.615 aquilo que já está no ordenamento? Partindo daquele pressuposto de que não existe norma sem motivação e não existe norma à toa. Né? Toda norma visa tratar de um assunto para resolver conflitos ou preveni-los. Então, no caso, na minha ótica, já estariam totalmente desenhados dentro do nosso ordenamento a descrição daqueles fatos e uma norma aplicada a eles. Tratando assim da Lei Pelé, aproveitando que já veio o gancho, você acredita que todas essas determinações, essa normatização, ela é exauriente pela Lei Pelé? Fernanda, quando a gente faz uma afirmação como essa, a gente corre um risco muito grande de deixar sempre algo de fora. Por quê? Porque os fatos da vida humana são tão rápidos, eles são tão voluntários, que o ordenamento jurídico sempre vai estar atrás. É muito difícil o legislador conseguir criar uma norma que preveja o futuro. Ele já até cria, realmente, mas de fato que já aconteceram. Ele até prevê. Se você estudar um pouco a história do direito, você vai dizer, meu Deus, como? Lá nos primórdios já havia essa previsão. Havia uma previsão principiológica, não é que aquele fato efetivamente não tenha acontecido. Mas hoje a gente interpreta naquela norma anterior algo
que sempre aconteceu. Então, dizer, a norma fecha? Não, não fecha. Agora, se compararmos com outros sistemas, se compararmos com outras atividades, dizer que o nosso ordenamento jurídico desportivo não tem normatização sobre o que deve fazer o dirigente, como deve se comportar diante de uma gestão associativa, quais as penalidades se assim não fizer, quais as consequências previstas na lei decorrentes de uma prática fora do padrão normal, eu vou dizer a você que já tem bastante. Você tem no artigo 27, você tem no artigo 18, você tem no artigo 46A, você tem previsões de que se o dirigente não praticar os atos, vamos dizer assim, dentro de um comportamento lícito, previsível, razoável, ele pode tornar-se inelegível, ele pode responder com seu patrimônio particular, ele pode deixar de receber, aquela associação, aquela entidade, poderá deixar de receber seus recursos públicos porque a diretoria não prestou contas, não aprovou o balanço, não fez uma auditoria externa. Veja que tudo isso já está na nossa lei Pelé. Transparência, gestão, compliance. Agora, precisa o quê? Primeiro de tudo, precisa querer fazer. O que é que nós temos, vamos dizer assim, de mais deficitário no direito desportivo, no direito social e comportamento social, propriamente dito? Nós precisamos ter cultura e vontade. Com certeza. Se nós não tivermos cultura, eu posso dar a você a lei mais perfeita, Fernanda. Ela não vai ser cumprida. Porque tem aqui no Brasil aquela velha história. A lei que pega e a lei que não pega. Se você, destinatário da norma, entender que aquela norma é importante para você, olha o egoísmo, olha o egocentro. Se essa norma foi importante para mim, eu cumpro. Se ela não foi importante, eu tenho tantos meios recursais, eu tenho tantos advogados a socorrer, então eu vou até a última instância. Quantos casos recentes a gente vem escutando, debatendo sobre 4 instâncias, né? Até termos atécnicos, mas na realidade nós temos 4 vias de julgamento. Então, antes de tudo, precisamos ter cultura. Cultura do cumprimento da norma. E, acima de tudo, precisamos querer. Então, se o dirigente desportivo traz para si uma vontade individual maior do que a coletiva de gestão, eu não sei se a gente vai conseguir criar uma norma que o desconsidere essa sua vontade individual. Por isso eu digo, não é exauriente. Essa afirmação seria muito irresponsável. Mas nós temos uma legislação muito densa que disciplina vários comportamentos passíveis de sanção e passíveis de desestímulo de não cumprimento, Fernanda. Eu acho que você trouxe, inclusive, um conjunto bem vasto, realmente, para nos mostrar que existe a normatização. Só que você precisa realmente criar a cultura. E eu acho que, assim, tal como a gente considera que a sociedade ela vai mudando e o direito precisa acompanhar a sociedade, não é o contrário que ocorre. Isso. E é exatamente isso que acontece. E além do mais, no direito desportivo, a gente ainda tem a compreensão das nossas regulamentações junto com a nossa normatização, que caminham lado a lado. E junto com isso, toda a complexidade que vem da gestão segura, da gestão a partir de uma visão de integridade, compliance, uma gestão transparente. E aí eu trago também para você essa questão do questionamento que você trouxe muitos julgados também, que eu achei fantástico, para a gente poder analisar na prática como o nosso ordenamento jurídico, como o nosso sistema está entendendo esses casos. E aí, muito se falou também dessa questão do formato associativo e do clube empresa. E aí eu quero jogar essa bomba para você, que é o problema se é o problema da má gestão, da gestão temerária, dessa violação tanto do compliance quanto das regras de integridade, transparência, que não são apenas do futebol, que é um sistema mais desenvolvido, mas principalmente do nosso desporto. Você acredita que o clube empresa ele pode resolver esse problema de má gestão temerária? Jogo aí a bomba para você e deixo você livre para falar sua opinião. Quem lê o artigo consegue se basear um pouquinho nela. Fernanda, eu fiquei muito preocupado ao tratar desse tema, porque o que é que a gente
que é que a gente sabe que nós somos militantes, os mais jovens ou os mais maduros? Que não adianta você ter uma doutrina esclarecedora se os aplicadores, não é nem os aplicadores, os maiores intérpretes que fazem com que as normas sejam aplicadas, que são os julgadores, externem a sua opinião. Então, hoje no Brasil, nós vivemos um momento de muita perspectiva, de muita ansiedade. O CPC 15, ele trouxe uma principiologia de precedentes, apesar de ainda não termos migrado completamente para o sistema de precedentes, nós temos várias normas já vinculantes que nos fazem obedecer esse sistema de precedentes sob pena de violar uma norma, vamos dizer assim, cogente, como é a lei. Porque a jurisprudência, uma vez não sendo súmula vinculante ou não se encaixando nesses novos preceitos do CPC, ela não é obrigatória. E por que isso? Por que tem a ver com isso? Eu trouxe aquilo que vamos dizer assim, um senso comum, que a Justiça do Trabalho ela tem uma veia, uma vibe sempre mais vocacionada para aquela principiologia do hipossuficiente. Então, o trabalhador, assim como o jogador, ele precisa mais que o Estado esteja próximo dele para dar um equilíbrio e chegar a uma situação de paridade com um clube que, em tese, seria, vamos dizer assim, hipersuficiente ao ponto de impor aquilo que o jogador não decidiria se tivesse um apoio. Aí o que acontece aí? Quando você vai para a Justiça do Trabalho, você encontra um monte de jurisprudência desassociada da legislação esportiva. Completamente. Porque não há a interiorização acadêmica desses magistrados no nosso mundo específico do direito. Nós temos uma lex esportiva. O que é isso? É uma lei que não tem nacionalidade. O impedimento é aqui, no mundo oriental, nos 5 continentes. Impedimento, quantidade de jogadores, são as chamadas regras do jogo. Isso eu acho que não existe em lugar nenhum fora do direito desportivo. Por isso que nós temos uma legislação transnacional. Nós temos uma legislação em que a FIFA, que é um órgão de natureza privada, o que ela diz, nenhum tribunal de jurisdição estatal consegue desfazer. Porque se desfizer, os seus associados recebem uma punição imediata de estar fora do sistema desportivo. Não existe isso em nenhum outro ramo do direito que eu conheça. Então, torna-se fundamental que você não pegue um jabuti e coloque lá em cima de uma mangueira, porque ele não consegue subir. Você colocou ele lá e também não consegue descer. Então, na realidade, quando o juiz do trabalho, por muitas vezes, hoje mudou, né? Nós temos uma 9615 de 1998. Nós já estamos com mais de 20 anos, né? 22 anos de Lei Pelé. Mudou muito. Né? O IBDD é um grande protagonista disso. A Academia Nacional de Direito Esportivo também é uma grande fomentadora, e as outras entidades de mesma natureza. Mas ainda não é o suficiente para que, quando você vai interpretar, quando você vai deixar de fazer uma análise ementária, né? Porque você estudar a jurisprudência por ementa é um grande risco. Às vezes a ementa não reproduz o seu conteúdo. Quando você vai a fundo na fundamentação e no dispositivo daquele acórdão, você vê que não há um conhecimento apropriado de você entender o que é gestão temerária no direito esportivo, Fernando. Se um dirigente, mesmo em dificuldades financeiras, contrai um empréstimo para contratar um grande jogador que já está fora do mercado, mas que ele visualiza que aquele jogador, ao vir ao Brasil, vai revolucionar o seu time. Porque ele acha... Porque ele e o Conselho Deliberativo.
É porque o artigo ele é restrito. Eu não podia, mas eu tinha uma jurisprudência. Quando eu terminei, eu já estou em 12, só pode 8. Eu vou deixar 12 páginas aqui. Mas depois, nas minhas luzes, que normalmente acontece madrugada, eu achei um outro acordo interessantíssimo que tratava sobre isso. E os dirigentes foram absolvidos. E eu só me lembrei do caso do Ronaldinho. O Ronaldinho estava gordo, fora sem capacidade de jogar, e veio para o Corinthians. Não foi isso? E aí ele rendeu para o clube muito mais do que qualquer outro jogador jovem, em plena aptidão, em plena capacidade de jogo. O que é isso? É o mundo do direito desportivo. Então, como você interpretar uma má gestão desse dirigente, que deu certo, mas se tivesse dado errado? Ele foi ousado demais, ele foi imprudente demais, ele não pensou nos seus associados, ele não pensou na sua torcida. Quando dá errado, você vai lá naqueles scripts de prateleira, né, você puxa. O meu amigo Zainag diz que adora. Eu digo, olha, se eu conseguir fazer algo que o meu nosso mestre Zainag vai copiar, eu já sou homem realizado. Então, quando eu disse, rapaz, o que é crítico de prateleira? Eu disse, professor, é aquela pessoa que está ali estática, não serve para nada. Mas quando dá uma oportunidade, ele aparece. Ele está ali na prateleira. Ele não tem ação. Ele é um enfeite. É um enfeite. Então, esses críticos de prateleira existem para isso. Quando dá errado, é engenheiro de obra pronta. Não, deu errado. A fundação deveria ter X graus, só tinha milímetros. Não, mas você errou. Então, o que é que acontece? Na gestão temerária do direito esportivo, na gestão temerária das entidades associativas, o olhar do intérprete da norma tem que ser dentro da contextualização do sistema normativo desportivo. Eu não posso comparar a um empresário que trata com construção civil, um empresário que trata com qualquer outro ramo. Não existe nenhum ramo igual ao do direito desportivo, nem que se assemelhe. Então, quando se fala em desvios de finalidade, quando se fala em gestão temerária, é muito complexo você definir esse conceito. Então, por mais que a gente desenhe a norma, por mais que você crie várias figuras geométricas jurídicas, sempre vai ter uma figura diferente que não se encaixa em nenhum daqueles arquetipos, nenhum daqueles biotipos pré-determinados. Por quê? Porque é um direito que se inventa a cada minuto. Cada gestor inteligente, meu Deus, quem imaginava essa pandemia? E quais as soluções que foram dadas? Cada solução fantástica. É torcedores invisores, é torcedores que estão virtualmente no mundo todo. Cadê a norma para descrever isso? Não existe a criatividade do ser humano que se supera, que se reinventa, que se adapta às circunstâncias, por piores que sejam. Então, no direito desportivo, definir o que é gestão temerária, desvio de finalidade e confusão patrimonial, só com conceitos subjetivos. Não dá para ter conceito objetivo. Com certeza. E me fez lembrar também uma oportunidade certa feita que eu tive de conversar com um dirigente que tinha uma origem da área empresarial e veio para o futebol, em que eu cheguei com um pensamento firme e forte de que o clube empresa era a solução de tudo e que agora os dirigentes jamais iam cometer corrupção. Isso faz uns 3 anos. E eu saí de lá com um brainstorm absurdo, porque ao mesmo tempo que a gente tem os prós e os contras de ambos, o clube empresa ele pode tirar um pouquinho dessa fiscalização um pouco geral do sistema associativo, de você ter os conselhos e tudo mais, ficar mais centralizado numa questão de empresa, e ao mesmo tempo você tem o que Igor trouxe aqui, que dentro do sistema associativo, que é um ambiente político que acaba estragando com a gestão muitas vezes. Muitas leis e artigos estatutários são praticamente rasgados por dirigentes por causa dessas questões políticas. O que tem de meios de contrapesos, como prestações de contas aprovadas ou não, por decisão política, é brincadeira. Isso é uma verdade. Muitas vezes a gente cai nessa situação de vivenciar com o clube, e no nosso papel de advogado, desde o consultivo até a resolução de disputa, a gente tenta indicar ao clube o caminho certo, mas muitas vezes você realmente vão ter muitos dirigentes
que vão agir por conta própria, pela vontade própria e estão ali por interesses pessoais. O clube é um momento passageiro da carreira daquele dirigente. E nós temos que ter esse cuidado, principalmente dentro do nosso trabalho como advogado desportivo, saber identificar e saber proteger os nossos clientes, porque os dirigentes passam, mas a gente luta muito para que os advogados fiquem, não é? E o Ricardo Moraes também comentou, vou estudar muito esse tema, amigo. Talvez seja preciso para aplicar na situação do meu clube do coração aqui no Alagoas. Espero não precisar usar, mas com certeza preciso estar ciente do tema. É um grande amigo, conselheiro da ordem aqui, meu colega de bancada. Amanhã estaremos em Delmiro Gouveia, inaugurando a subseccional de Delmiro Gouveia, que é um sonho de muitos advogados, fica a 280 quilômetros da capital. E eu sou o relator do regimento que vai aprovar essa subseção. E eu e meu amigo Ricardo Moraes estaremos juntos, nos falamos agora há pouco. E obrigado, meu amigo, por ter dedicado seu tempo aqui para estar aqui com a gente. Queria mandar também saudações a Dr. Milton Jordão, Cristiano Possídio, que são meus colegas de escritório, que também estão por aqui. O presidente Leonardo Andreotti, que nos dá a voz para a gente poder estar aqui, junto com o meu time do IBDD, os moderadores. É uma oportunidade incrível. Eu queria saudar também os conselheiros, ex-presidentes que passaram por aqui, que deram um oi, uma saudação. E o Igor aqui comentou para completar. E não é só isso. Isso não é só em clubes, em ligas também. Eu mesmo já vi artigos de estatuto serem ignorados na minha frente em liga por panela política. É verdade, a gente sabe que, infelizmente, faz parte da natureza humana, muitas vezes, essa questão de desvios de personalidade. Porque, querendo ou não, você ir para um caminho de corrupção, você fugir um pouquinho de regras de compliance, integridade, transparência, que hoje regem o nosso esporte. E eu digo ainda mais, puxando para o meu lado... hoje a gente tem o Instituto da LGPD, por exemplo, que vem aí com aplicação que com certeza só vai ser aplicada quando começar a doer no bolso daqui a um ano. Então, a gente tem aí muitos processos que estão interligados. É um sistema que está completamente unido. Então, se você não mantém realmente essa uniformidade dentro das regras de compliance, em algum momento você não vai conseguir sustentar essa posição de dirigente e o clube arcar com todos esses débitos. E, de certa forma, graças a Deus, porque o clube também não pode pagar pela inconsequência de todos dos dirigentes que passam. É o que eu disse, os dirigentes passam, mas os clubes ficam. E a gente precisa ter esse cuidado. E para encerrar e passar a palavra para você também, fazer a sua conclusão, já agradeço desde já, que foi uma aula para mim também. Eu adorei o artigo, eu li ele umas 2 vezes, fiz várias anotações das leis, achei excelente, dos julgados. Fiquei fascinada por alguns julgados que eu não conhecia também. E queria deixar uma provocação, dentre tudo que a gente pôde absorver aqui, de tudo que você falou. Existe uma questão no futebol, especialmente, que os clubes acabam se deixando levar por uma pressão externa de torcida, que muitas vezes os torcedores eles querem um resultado no campo e pouco se importam com a conformidade de um clube de futebol por fora. Jogo aqui uma provocação que, como você acha que pode se encontrar esse equilíbrio entre o resultado esportivo e a conformidade a um projeto de projetos a longo prazo e a curto prazo também, que podem ocorrer, muitas vezes depende das gestões. E obrigada por ter sido nosso colunista, você deu uma aula, um tema excelente. E passo a palavra para você para as considerações finais. Eu vou lhe responder na brincadeira e depois sério. A resposta é essa daqui, ó. Isso aqui responde a sua pergunta ao que é fazer o equilíbrio gestão, resultados, vitórias e responsabilidade. Eu acho que responde, né? Em parte. Desculpa, tá? Não, tá tudo bem. Liberdade total, pelo amor de Deus. Eu dei risada mesmo porque eu achei excelente o exemplo. Eu me empolguei tanto naquela questão e eu não lhe respondi aquilo que muitas vezes eu sou questionado também. O clube empresa é a solução para a transparência e a gestão? Rapidamente eu vou dizer. Fernanda, todo profissional da advocacia, todo gestor, todo amante do direito esportivo
por mais que o seu direito individual se sobreponha ao direito coletivo, ele não é contra a modernidade. Porque, às vezes a modernidade ajuda até quem não tem boa intenção. Mas no caso do clube empresa, eu acho que é uma ida, é um caminho sem volta. Agora, a única coisa que eu defendo é que o clube empresa, assim como a associação, tem o seu modelo próprio para cada manequim. Tá? Então, os clubes reveladores, os clubes de várzea, os 98% dos clubes que integram o sistema esportivo, talvez o clube empresa seja um ônus e não uma solução. Para os grandes clubes que querem cada vez mais transpor o mundo pequeno do Brasil, o clube empresa seja a grande solução. Seja por ter um sistema de gestão moderno, capaz de que possa ter ações em bolsa, possa ter investidores do mundo todo e possa ter o tamanho suficiente que caiba no seu tamanho hoje, o clube empresa é a solução. Então, não existe o certo e o errado em clube empresa e associação. Existe a aptidão e a vocação para cada entidade e o tamanho que ela é e o que ela precisa ser. Agora, o dirigente de uma sociedade anônima, quer dizer que a gente nunca viu um dirigente de sociedade anônima ser preso, a gente nunca viu alguém quebrar a bolsa e ser preso a nível mundial, não do Brasil. Então, não é por aí, entendeu, Fernanda? Com certeza. Você tem conselhos que manipulam atos. Quer dizer que não tem grandes empresas que o Abílio Diniz teve que botar os irmãos tudo para fora para poder a empresa sair da falência. E ela era o quê? Ela era associação? Não, era uma mega empresa. Então, não é por aí. Isso não me convence. Tá? Não porque o banco pergunta, cadê o balanço? Se for de clube, não tem valor. Depende da auditoria que você contratar. Se você contratar uma auditoria independente, você contratar uma auditoria independente, que para ela vale o nome e então o valor, o balanço auditado por ela vale. Entendeu, Fernando? Então não é por aí. Eu acho que o clube empresa é necessário. Agora, o clube empresa não vai transformar a cultura dos dirigentes e nem vai dar mais sanção do que nós temos hoje na legislação, de uma forma bem rudimentar. E, partindo para a segunda resposta, já que eu respondi com um exemplo, eu quero concluir de uma forma bem gratificante por ter esse espaço. Tá? Eu sou um ficcionado pelo direito esportivo, desde a origem, desde a 9615. Foi a partir dela que eu me motivei a estudar o direito esportivo. E essa solução, Fernanda, eu não tenho. Por quê? Porque depende daquele pilar que eu lhe falei. Precisa ter cultura e precisa ter vontade. Tá? Com certeza. Então, a gente tem vários exemplos. Vamos para o exemplo recente do Fluminense. Está dando um show de bola, um clube que chegou à terceira divisão e está aí mostrando que é possível, né, chegar, se renovar, se atualizar, se modernizar, e ele ainda é uma associação. Então, o ser humano, ele é uma pessoa indescritível. Por quê? Ninguém sabe aonde ele pode chegar. Depende de como ele quer chegar e quando ele quer chegar. Então, se eu não quero, se eu não penso, e se eu não almejo chegar em lugar nenhum, pode ser clube empresa, pode ser associação, pode ser liga, pode ser federação, pode ser CBF. Não tem solução, Fernando. Essa receita do bolo, quando você tiver, você me manda, viu? E lá tem receita do bolo quando a gente fala de direito desportivo, lá tem certeza absoluta quando a gente fala de direito esportivo. A gente tá. Por isso que existe esse espaço para a gente construir respostas e tentar buscar novos julgados, novas oportunidades. É exatamente isso que você falou. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente nunca vai encontrar respostas, mas a gente sempre vai tentar, e é por isso que existem os advogados desportivos e os advogados de todas as áreas que vão se reunir para tratar de direito desportivo. O importante é sempre tentar, é sempre evoluir o nosso pensamento, evoluir o nosso entendimento, nosso conhecimento e
finalizando com chave de ouro isso que você trouxe, a questão de cultura e vontade. Não quer dizer que o clube empresa é a solução, não quer dizer que a forma associativa é a solução. Quer dizer que se você tem vontade e tem um manequim, pode dar certo. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença, o seu artigo. Vou encerrar nossa live de hoje, mas muito feliz, revigorada, porque tive uma aula aqui incrível. Muito, muito obrigada. Agradeço também ao nosso presidente Léo Andreotti, ao time BDD, aos ex-presidentes e atuais conselheiros, aos membros filiados. Convido a todos para serem membros filiados e também para o 16º Fórum de Direito Desportivo Brasileiro da Aspico e BDD, que vai ser fantástico. E vou encerrar a live. Muito obrigada, Flávio, de verdade. Espero que a gente tenha outros encontros para eu aprender ainda mais com você. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.